Se eu pudesse dar um exercício, uma lição de casa para você, é sempre você ler o capítulo que eu preguei no culto. Você, amanhã, essa semana, você ler algumas vezes esse capítulo e vai te ajudar. Se você anota alguma coisa, isso vai te ajudar para você entender melhor o livro de Hebreus. Estou pregando no livro de Hebreus algumas semanas e tem ainda mais alguns capítulos aí, até o capítulo 13, para eu falar. Eu estou no capítulo 3. O livro de Hebreus foi escrito, nós não sabemos por quem, talvez foi um sermão. Quem sabe, por causa da teologia, foi um sermão de Paulo, mas talvez não tenha sido Paulo que escreveu. Ele usa o grego da Septuaginta, da Bíblia hebraica traduzida para o grego, os textos que ele usa aqui. E provavelmente, talvez, não sei se Lucas tenha escrito o livro de Hebreus também, e a teologia é a mesma que Paulo estava sempre pregando nas suas cartas, mas foi escrito por uma comunidade de judeus que estava sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos por sua fé, agora em Jesus, e eles estavam sendo questionados e havia dúvidas. A gente às vezes quando serve a Deus, pode haver dúvidas, o inimigo pode levantar dúvidas e eles estavam pensando, será que a gente não precisa fazer algumas coisas que nós fazíamos antes? Como será que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios para Deus e nós não precisamos mais do templo para oferecermos lá uma ovelha? Será que Jesus realmente é suficiente? Só Jesus, nós não precisamos de mais nada? E eles foram criados na religião judaica, eles aprenderam, eles foram circuncidados ao 8º dia, consagrados no templo aos 40 dias, como Jesus foi. Cresceram nas festas judaicas, cresceram ouvindo a lei de Moisés, eram 613 mandamentos e eles conheciam, decoravam as escrituras e agora só Jesus basta, não precisamos de mais nada. E então o autor escreve para estes irmãos para esclarecer e falar, o objetivo é falar da superioridade de Jesus. Jesus é maior, diga, Jesus é maior, é isso que ele estava querendo ensinar. Jesus é maior do que os anjos, maior do que os profetas, maior do que o sacerdócio. Ele está dizendo, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Os anjos, na verdade, a ordem dada aos anjos é que todos os anjos o adorem, ele é muito superior aos anjos, aos sacerdotes, e ele diz no capítulo 2 que por causa disso importa que nós nos apeguemos com firmeza às verdades que nós aprendemos, para que jamais nós nos desviemos delas. Não vamos nos desviar da palavra de Deus. Muitas coisas lutam para querer nos tirar dos caminhos do Senhor. E então vamos ler o capítulo 3, que diz assim: por isto, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E a pergunta que o autor de Hebreus faz é: como é que nós vamos escapar de tão grande salvação, se a lei dada através de anjos, a lei de Moisés, o que os profetas pregaram, se houve um julgamento duro? Às vezes a gente pensa assim: o Deus do Velho Testamento é um Deus de raiva, o Deus, hoje se fala muito, Jesus é amor, ele pregou o amor. Não é bem isso que a Bíblia diz. Pegaram um versículo lá e tiraram de toda a Bíblia. E Deus é amor, sim, mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, no capítulo 2, se o juízo foi duro sobre aquelas pessoas que rejeitaram a pregação de Moisés e dos profetas, quanto mais se nós rejeitarmos aquilo que Jesus pregou, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação, a qual foi falada, foi anunciada inicialmente pelo Senhor, confirmada pelos profetas, recebendo o testemunho de milagres e sinais que Deus deu? Como é que nós vamos escapar de tão grande salvação? Jesus, Deus, ele se fez homem, morou como entre nós, nos chamou de irmãos, ele se tornou nosso sumo sacerdote, ele foi tentado em todas as coisas para que ele pudesse ser misericordioso conosco. Ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Por isso, santos irmãos, ele fala. Santo significa separado. Ele não está falando de gente perfeita, ele está falando de gente que tinha lutas na vida, gente que tinha questionamentos. Ele chama santos irmãos que vocês participam da vocação celestial. E olhem atentamente, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É a única vez na Bíblia que chama Jesus de apóstolo. Apóstolo significa enviado, é realizar coisas no nome de alguém que me enviou para fazer. Jesus, ele falou, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. A palavra apóstolo é enviado, e está dizendo assim, olha, santos irmãos, olha, não tirem os olhos de Jesus, considerai atentamente ao Senhor, porque Moisés foi o maior profeta do Velho Testamento. A maior referência para Israel era Moisés. Moisés foi um homem de Deus. É verdade, olha, há poucos homens, no Velho Testamento não tem um homem como Moisés, não tem um homem fiel. Deus mesmo falou a respeito de Moisés, no Antigo Testamento, olha, Moisés foi fiel em toda a minha casa. Olha, se tem alguém fiel, não teve ninguém fiel como Moisés. Moisés, quando ele tinha 40 anos e ele foi criado lá no Egito, ele era judeu. Em algum momento, quando ele tinha 40 anos, ele achou que era a hora de ele fazer alguma coisa, a hora que ele iria ser o libertador de Israel. Lá no seu coração ele tinha o chamado de Deus, e de repente ele vai lá e mata aquele egípcio e estraga os planos, digamos. Ele tem que fugir, ele tem que se esconder no deserto, e ele passa 40 anos no deserto,
deserto, achando talvez que Deus não vai mais usar a minha vida, mas algumas vezes Deus quebra a nossa vida e permite coisas em nossa vida para que a gente tenha um coração mais humilde, quebrantado, dependente dele. E quando Deus chamou a Moisés com 80 anos, Moisés falou: não, Senhor, manda outro no meu lugar. Mas Moisés foi lá e proclamou a libertação de Israel para Faraó, e falou para Faraó: o Senhor está dizendo, deixe o meu povo ir. E, enfim, vocês se lembram a história de Moisés. Ele foi fiel, 40 anos no deserto, suportando murmurações das pessoas, suportando tantas coisas, e ele recebeu a lei lá no Monte Sinai. Deus falou: olha, eu falei com ele face a face. Ele chegou a ter a ousadia de falar para Deus: Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me a tua presença. E Deus falou para ele: olha, eu vou passar diante de você de costas, eu vou esconder você nesta rocha aqui, você fica aí, e eu vou passar de costas diante de você. E a Bíblia diz que Deus fez isso, e Deus fala: olha, ninguém viu a Deus como Moisés viu a Deus. Então, para os judeus, Moisés era a maior referência de homem de Deus que tinha. E Deus falou: olha, realmente Moisés, ele foi fiel em toda a minha casa como servo, ele servia. Mas Jesus não, Jesus como filho. Na verdade, é uma diferença muito grande entre você ser fiel em ser servo e você ser filho. Ele fala: Jesus foi filho, da qual casa somos nós. A intenção de Deus sempre foi morar dentro da gente, e Jesus foi fiel ao seu chamado, aquilo que o Pai o mandou fazer aqui nesta terra. E a Bíblia diz aqui: Jesus foi fiel também, e nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus há uma palavra condicional no versículo 6, no versículo 14, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a alegria, a exultação da esperança. E no versículo 14, se guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Olha, se nós guardarmos até o fim a ousadia e a alegria da esperança que nós temos, ou se nós guardarmos até o fim a confiança que nós temos no Senhor. Sabe por quê? Porque no meio do caminho tem muitas lutas, e muitas vezes nós não guardamos até o fim. No meio do caminho nós podemos passar por tempestades e não guardar até o fim. No meio do caminho muitas coisas acontecem para nos abater, nos desanimar, e pode ser que a gente não chegue ao fim. O negócio é nós chegarmos ao fim. A Bíblia diz que se perseverarmos até o fim, nós vamos ser salvos. O que Deus quer é que a gente persevere até o fim. E ele então usa aqui o exemplo de Israel, e ele diz: olha, hoje, assim pois diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha, Israel teve tantas coisas para ser abençoado. Israel saiu da terra do Egito, onde eram escravos. Eles clamaram a Deus e Deus levantou um libertador. Eles saíram debaixo de milagres. Eles chegaram diante do Mar Vermelho e o mar se abriu diante deles. Eles passaram em terra seca. Eles viram os primogênitos dos egípcios morrerem e eles serem poupados. Eles chegaram no deserto e eles viram a provisão de Deus, que começou a cair o maná do céu, e todas as manhãs eles pegavam lá o alimento e faziam bolos e comiam, e tantas coisas que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz: eles se rebelaram contra o Senhor. Eles murmuravam quando as coisas não aconteciam do jeito que eles achavam que deveria acontecer. Quando eles não viram o suprimento da maneira que eles achavam que deveria acontecer, eles reclamavam de Deus, eles murmuravam de Deus, eles eram murmuradores, eles foram desobedientes, eles foram rebeldes ao Senhor.
Eles chegaram em um lugar chamado Mara, e foram beber água, e a água estava amarga, e eles reclamaram de Deus, e Moisés tocou na rocha, as águas, eles beberam água pura, Moisés tocou nas águas, e as águas se tornaram doces. Eles reclamaram que não tinham água, Moisés tocou na rocha e saiu água. Eles reclamavam que não tinham carne, estavam enjoados daquele maná, e Deus mandou aves que encheu o acampamento de aves para eles comerem carne. Enfim, eles sempre murmuravam, sempre reclamavam, sempre falavam que era melhor voltar atrás, sempre falavam que eles tinham saudade do Egito, sempre falavam que o Egito era melhor. Eles se esqueceram do lugar de onde eles saíram. É tão comum a gente se esquecer do lugar que nós saímos e esquecermos das bênçãos que estão sendo derramadas sobre a nossa vida hoje, e nós olhamos e pensamos, bom, nós éramos mais felizes do que nós somos agora, antes era melhor do que agora, e eles falavam o tempo inteiro isso daí. Por que é que nós viemos para este deserto? O Senhor queria nos matar, era melhor termos ficado lá no Egito, era melhor nós termos morrido lá. Que saudade que nós estamos dos melões e das cebolas e do alho e do tempero. Este maná aqui, estamos cheios de maná. É maná de manhã, é maná à tarde, é maná à noite, é manhã. Você quer comer um lanche de madrugada, é bolo de maná. Nós não aguentamos mais maná. E eles reclamavam, e Deus falava com eles, e Deus se revelava a eles, e Deus os protegeu. Uma coluna de nuvem durante o dia os guiava, uma coluna de fogo durante a noite os guiava, mas eles foram rebeldes, e o autor está usando essa ilustração. Olha, às vezes na nossa vida nós temos que tomar cuidado para nós não deixarmos a nossa carreira. Nós precisamos perseverar até o fim, independente do que aconteça. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos, considerar atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para pessoas que nos decepcionam, não olharmos para as coisas que acontecem, não reclamarmos da nossa vida. Nós podemos nos tornar tão murmuradores como Israel foi e perdemos a bênção. Sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Não seja como eles morreram no deserto. Aquela viagem que deveria durar 11 dias, que eles deveriam sair do Egito e atravessar o deserto e chegar em Canaã em 11 dias, eles demoraram 40 anos. Sabe por quê? Porque toda aquela geração morreu no deserto, porque eles foram infiéis, eles não ouviram a voz do Espírito Santo. Então o autor, ele cita aqui o Salmo 95, ele tira as palavras do Salmo 95 e fala: olha, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureça o seu coração, como aconteceu com eles na provocação, no dia da tentação no deserto. Olha, não endureça o seu coração. Está dizendo assim, pois, como diz o Espírito Santo falou no Velho Testamento. Ele cita o Salmo, o Espírito Santo falou. Toda a Escritura é inspirada por Deus. No Velho Testamento é Deus falando, é o Espírito Santo falando. O Espírito Santo falou com eles, o mesmo Espírito que falou com eles é o mesmo Espírito que fala conosco hoje. Ele continua falando. Ele falou no passado, mas Ele é um Deus do ontem, Ele é um Deus do hoje, Ele é um Deus do futuro. Então hoje, se você ouvir a sua voz falando ao teu coração, não endureça o teu coração, não se acostume demasiadamente com a palavra de Deus, porque Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala 3 vezes, e às vezes a gente se acostuma, e a gente começa a endurecer o nosso coração para Deus, e a palavra já não toca mais a nossa vida. Nós corremos um risco, na verdade, à medida que nós vamos envelhecendo na casa de Deus, ao invés de amadurecendo.
ouvindo, nós corremos o risco de endurecermos o nosso coração quando Deus está falando conosco. Então ele fala, olha, seja atento à voz de Deus, seja atento à voz do Espírito Santo. Se hoje o Espírito Santo falar com você, não endureça o teu coração como eles endureceram, não quebranta o teu coração, rasga o teu coração, deixa o teu coração sensível à tua voz. Sabe, a gente pode perder a sensibilidade em nossa vida, nós podemos perder aquela voz. Sabe, Deus fala conosco uma vez e a gente resiste àquela voz. Deus fala conosco uma segunda vez e a gente resiste àquela voz. O Espírito Santo fala conosco, olha, não vá por tal caminho, não faça tal coisa, não ande em tal lugar, não pratique isto, fuja daquilo. O Espírito Santo fala conosco, mas às vezes a gente vai ouvindo e a gente acaba endurecendo o nosso coração para a voz de Deus, e acontece que nós acabamos morrendo no deserto, acabamos perdendo o melhor de Deus para a nossa vida. Então a primeira advertência é: tenha um coração sensível à voz de Deus, não deixe teu coração ficar duro. Ele diz no versículo 13, tende cuidado, irmãos, tende cuidado, jamais aconteça ao ver em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A segunda coisa que ele fala é, nós podemos endurecer o nosso coração para a voz de Deus. A segunda coisa é, olha, não deixe se tornar incrédulo. Olha, eles não entraram, ele diz no versículo 19, nós vemos pois que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles foram incrédulos, eles não confiaram em Deus, por isso que eles não entraram no descanso. Aliás, quando a gente não confia em Deus, a gente não tem descanso em nossa vida. Eles duvidaram do Senhor. Você se lembra? Deus havia falado para Moisés, olha, separe 12 homens para ver a terra que eu dei aos filhos de Israel. E Moisés mandou 12 homens para lá, para a terra de Canaã, espiaram a terra, ficaram 40 dias na terra, pegaram uva, trouxeram caixa de uva, e quando voltaram, 10 dos espias falaram, olha, é verdade, a terra mana leite e mel, é um lugar maravilhoso, mas nós não podemos entrar nela, porque eles são gigantes, eles são mais fortes do que nós somos como gafanhotos. E a Bíblia diz que eles difamaram a terra, falaram para o povo, nós não vamos conseguir entrar lá, vamos voltar, vamos arrumar um capitão, colocar sobre nós um homem que nos leve de volta para o Egito. E a Bíblia diz que por causa disto Deus falou o seguinte, olha, vocês vão morrer no deserto porque vocês não creram. E aquela geração toda morreu no deserto, exceto Josué e Calebe. A incredulidade os impediu de entrar na terra da promessa. Meu amado, será que você não tem se tornado uma pessoa incrédula? Ele nos manda tomar cuidado. Se é algo que nós precisamos tomar cuidado, é porque às vezes a gente pode, ao longo do caminho, da caminhada cristã, nos tornarmos incrédulos em Deus. A gente se acostuma, quando a gente se converte, a gente quer orar por todos os enfermos, a gente acredita que Deus é um Deus de milagres, mas às vezes a gente depois, com o tempo, acaba duvidando de um monte de coisas. Eles não creram em Deus, eles não creram que Deus era maior do que os gigantes, eles não creram que Deus era poderoso para abrir as portas diante deles, eles não creram que Deus, o Deus que fizera milagres, eles não creram que Deus poderia derrotar os exércitos que estavam nas cidades muradas. Eles ficaram com medo de enfrentar as coisas. Na verdade, às vezes nós criticamos e nós podemos falar, bom, se eu tivesse visto os milagres, eu teria crido. Se eu tivesse visto as pragas no Egito, eu teria crido. Mas na verdade, a gente tem que viver sem ver. A fé não precisa ver. A fé primeiro ela crê. Eu creio independente do que eu vejo, porque eu creio, então depois eu vou ver. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Eu ando pela fé, eu
creio que Deus vai fazer, embora não tenha nenhuma evidência visível de que Deus vai fazer. Eles acreditaram? Eles creram? Não, não creram. Eles pensaram, bom, Deus vai nos abandonar, não tem como lutar com eles, é melhor nós voltarmos atrás, eles são gigantes. Eles não creram. A gente no século XX, muitas vezes nós deixamos de crer também. Uma das demonstrações que nós deixamos de crer é porque às vezes a gente não dorme de noite por causa de alguns problemas que acontecem conosco, e nós deixamos de crer. Nós achamos que Deus não é suficiente para resolver as coisas em nossa vida. Às vezes os cristãos têm medo de tantas coisas, têm medo de tudo, têm medo de morrer, medo de assalto, medo disto, medo daquilo. Por que não estão crendo em Deus? Se eu creio em Deus, mesmo que o medo quiser vir, eu vou lá e dou o passo. Eu creio no Senhor, eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus é um Deus de vitória. Às vezes acontece uma coisa em sua vida e você perde o emprego, e você não dorme agora, porque como é que eu vou viver ou sustentar? E a gente acaba não crendo que Deus é aquele que provê para as nossas necessidades. Ele prometeu, Ele falou. A Bíblia não diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito na palavra de Deus. Às vezes eu não tenho evidência nenhuma, mas eu acredito que o que Deus falou é a verdade. Eu não estou vendo com os meus olhos naturais, mas eu sei que Deus não vai falhar. Eu sei que o amanhã Deus vai me abençoar. Eu sei que Deus vai cuidar da minha vida. Eu sei que Deus vai cuidar da minha casa. As circunstâncias podem estar todas contrárias a mim. Eu posso olhar e ver somente gigantes e cidades fortificadas, mas eu sei que Deus é poderoso para derrubar as muralhas e derrubar fortalezas. E eu sei que Deus é poderoso para curar as enfermidades e para suprir as necessidades e para abrir um caminho no meio do deserto e para abrir uma porta onde eu não estou enxergando porta alguma. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus sabe o que Ele faz. Se alguma coisa acontece fora dos nossos planos, nós sabemos que o Senhor tem o controle. Eu sou filho do rei, eu sou filho do chefe, e nada foge aos seus olhos. Se aquilo aconteceu, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito maior que às vezes eu não enxergo agora. Eu não estou vendo o porquê, mas eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não preciso de explicações. Tem muitas vezes eu não preciso entender. Às vezes eu não preciso entender como é que eu vou sair dessa situação. Eu preciso só crer. Eu preciso crer que Deus vai abrir uma porta na hora certa, na hora exata, na hora H. Eu preciso crer que Deus vai agir e suprir na hora certa, na hora H. Às vezes eu sou tentado a descrer do Senhor e eu fico desesperado, preocupado, ansioso. Por que Deus me abandonou? E na verdade Deus jamais nos abandona, meu amado. E eles, por causa da incredulidade, eles não entraram na terra prometida. O autor de Hebreus, ele fala o seguinte: olha, tende cuidado, porque vocês não venham a ter um perverso coração de incredulidade. Olha, ele fala que o nosso coração pode ser perverso por causa da incredulidade. Eu vejo que a incredulidade é uma ofensa a Deus. Eu posso endurecer o meu coração de uma tal maneira que eu começo a duvidar da bondade de Deus, eu começo a duvidar do amor de Deus. Se Deus falou que nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar, eu começo a achar que Deus me abandonou, e eu começo a duvidar de que Deus, será que Deus realmente se importa comigo? Será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente cuida? Será que Deus realmente abençoa a minha vida? A gente precisa, sabe, a incredulidade nos tira o descanso. Deus falou aqui, olha, por isso que eu falei, eles não vão entrar no meu descanso, porque a incredulidade traz perturbação para a nossa vida e nos tira o descanso de descansarmos em Deus. Eu confio no nosso Senhor e eu descanso, eu confio em Deus. O céu pode se abalar, ainda que as montanhas rujam, os montes caiam no meio do mar, o mar ruja, espumeje. Eu confio no Senhor.
Aquele que confia em Deus, ele é como o Monte Sião, ele não se abala, ele está firme para sempre. Eu confio no Senhor, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das coisas contrárias, apesar do ataque do inimigo, apesar de eu não ver saída, apesar de eu não ver porta aberta, eu confio no Senhor. Eu sei que Deus na hora certa vai abrir a porta certa para a minha vida. Eu não ando pela incredulidade. Eles morreram por causa da incredulidade. É eu falar que Deus não é suficiente. Deus não é suficiente. Eu preciso fazer alguma outra coisa. Sabe, quando a gente confia em Deus, a gente tem um coração em paz. Eu durmo em paz e eu deito e pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Eu deito e durmo. Eu durmo. Minha esposa muitas vezes fica lá com o celular dela, ouvindo a Bíblia, ela põe o fone de ouvido, e ontem mesmo, estava lá com o celular, aquela luz lá, pode deixar, se quiser deixar a televisão ligada, ela sabe, quiser deixar a luz do quarto ligada, o rádio ligado, eu, Edson, deito e demoro 1 minuto, no máximo, olha, acho que não demora de um minuto, que eu não lembro. Eu só lembro do seguinte, que eu ponho a cabeça no travesseiro, aí não lembro de mais nada do que aconteceu. Não vi que horas que ela foi dormir, não vi se ela dormiu, não vejo nada. Eu deito e logo pego no sono. Por quê? Tem coisas na vida, você acha que eu não tenho dificuldades ou problemas? Claro que tem coisas na vida. Todos nós passamos por lutas nesta terra, meu amado. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós choramos, todos nós temos perdas, todos nós, enfim. Só que tem coisas que você vai resolver alguma coisa. Jesus falou, você consegue acrescentar um côvado, meio metro. É uma maneira de falar. Você consegue acrescentar meio metro na sua vida por causa das suas preocupações? Não. Aliás, as preocupações vão encurtar a sua vida, e as preocupações podem deixar o teu coração duro, ao ponto de você não confiar em Deus, o Deus que cuida de você e prometeu que jamais iria deixar você, meu amado. Então olha, tome cuidado, ele fala, para que vocês não tenham um perverso coração de incredulidade, como Israel teve, e morreram no deserto. Olha, vocês hoje têm um maior sumo sacerdote do que Moisés, mas se vocês guardar firme até ao fim a alegria da esperança, você é alegre, meu amado? Você é alegre? Deus alegra a sua vida? A vida cristã é alegre? Sim, você é alegre com Jesus? Você pode cantar, eu sou feliz com Jesus? Sim, eu sou feliz com Jesus. Você não pode deixar que as coisas da vida, as coisas que acontecem, roubem a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a tua força, meu amado. Então não tenha um coração incrédulo. A incredulidade nos faz sermos reclamadores, murmuradores, nada está bom, nada dá certo. A gente se torna resmungão o tempo inteiro. Ele falou, olha, toma cuidado, sabe por quê? Porque estas coisas podem endurecer o coração, o engano do pecado pode endurecer o seu coração, você perder a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Olha, portanto ele diz de novo, 2 vezes ele fala no texto, portanto hoje, olha, agora, o Espírito Santo está falando com você hoje, agora, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, abra o teu coração para Deus. Sabe por quê? Porque diz assim, olha, contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Olha, contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Nós vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade. Eu não quero ser incrédulo. Quando eu não enxergar uma saída, eu não quero ser incrédulo. Creia em Deus. Uma porta Deus vai abrir. Quantas vezes na minha vida eu vi milagres acontecerem, quando aparentemente não tinha uma saída.
Esses dias o pessoal do Morro Cerulo, sempre, o assessor dele sempre me manda mensagem dele querer vir aqui na igreja, enfim, há uns 3 anos, e por fim acaba, às vezes não dá certo, enfim, mas eu me lembro em 1984, a Célia estava grávida do Wesley, e nós passamos aquela semana na conferência do Morro Cerulo, jejuando e buscando a Deus, e terminávamos, ela estava com barrigão em junho, e o Wesley nasceu em agosto, e nós ficávamos o dia inteiro lá das 8 da manhã até as 10 da noite, e eu saía de lá, ia para casa da minha sogra, a gente comia alguma coisa, e eu pegava panfletos e ia distribuir na rua, pelas ruas da vizinhança, de onde a minha sogra morava, e eu me lembro que na última noite ele levantou uma oferta lá, e Deus, hoje se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. A gente pensa, será que é Deus falando comigo mesmo? Acho que é da minha cabeça. A gente perde a sensibilidade, sabe? Deus deixa de falar conosco, porque tudo a gente acha que é nossa cabeça, e Deus deixa de falar com a gente. E eu ouvi lá no meu coração que eu deveria pegar da minha carteira tudo que eu tinha e colocar na oferta para o ministério do Morro Cerulo, e eu ia sair dali, eu tinha comprado a passagem para Joinville, eu ia pregar em Joinville, e tinha comprado a passagem de ônibus, e na minha carteira estava o dinheiro para mim comprar a passagem de volta, para eu voltar para São Paulo. Eu só ia chegar, pregar, terminar de pregar, não ia nem dormir lá, eu ia de manhãzinha, chegava lá antes do culto, pregava à noite, saía de lá, pegava o ônibus, viajaria a noite inteira e chegaria em São Paulo pela manhã. E Deus tocou no meu coração para eu dar todo aquilo que eu tinha na minha carteira na oferta. E a hora que Deus tocou no meu coração, eu falei, é Deus que está falando. Mas eu pensei comigo, bom, a Célia tem dinheiro, depois eu peço para ela, e está tudo certo. E eu fiz isto, só que eu não sabia que Deus tocou no coração dela da mesma maneira que tocou no meu. E quando terminamos, eu falei para ela, querida, Deus tocou no meu coração para eu dar tudo, e você tem alguma, eu preciso voltar de Joinville, e ela falou assim, Deus também tocou no meu coração para eu dar tudo. E agora, nós não tínhamos nenhum dinheiro, nada, eu ia sair dali para a rodoviária, pegar o ônibus, e eu fui pela fé. Se Deus falou para eu fazer tal coisa, de alguma maneira Deus vai suprir, de alguma maneira Deus quer fazer um milagre na minha vida. Querido, as necessidades na verdade são grandes oportunidades, são as oportunidades de Deus mostrar para você que Ele é Deus, são as oportunidades dele operar milagres na sua vida. Eu me lembro que eu fui para lá e só comprei a passagem, só com a passagem de ida, e depois que eu preguei, todo mundo foi uma bênção, e me abraçaram, e me deram a paz do Senhor. E eu saí dali e peguei a Avenida Getúlio Vargas, lembro até hoje, depois do culto, umas 11 horas da noite, acho que o último ônibus, eu não me lembro se era meia-noite, 1h da manhã, e eu peguei a avenida e fui embora, pensando, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou sentar lá na rodoviária e vou ficar sentado esperando lá alguma coisa acontecer, porque eu não tenho dinheiro para voltar. E eu peguei e saí, eu estava andando já uns 200 metros da igreja, quando um irmão correndo atrás de mim, pastor, falou, pastor, puxa vida, o senhor saiu, e o pastor esqueceu de dar oferta para você, olha, está aqui o envelope, e me deu o envelope, e depois que ele foi embora, eu abri o envelope, e tinha muito mais do que eu precisava para comprar a passagem de volta. Porque, querido, o homem pode decepcionar você, mas Deus jamais decepciona você. Quantos milagres a gente vê em nossa vida? Quantos milagres a gente vê em nossa vida? Sabe, você está sentando em um lugar que é um milagre, meu amado. Se você soubesse quando nós chegamos aqui, como estava a situação deste lugar, quando eu cheguei aqui para ver este lugar aqui, para nós alugarmos este lugar, havia dado uma chuva em São Paulo, como está dando agora. No dia anterior, uma tempestade, eu não conseguia entrar, eu olhei de lá da rua, havia 1 metro de água para dentro, e as madeiras boiando no meio da água, sujeira,
sujeira por todo lado, um prédio abandonado. Quando eu entrei aqui, não tinha um fio, não tinha uma bacia de privada, não tinha vidro em lugar nenhum, tudo arrebentado, quebrado. Sabe, às vezes na necessidade é que ali é o lugar do milagre na sua vida. Talvez você entrou aqui passando alguma necessidade, você está no deserto, a cidade que está lá na frente, que Deus falou, olha, é tua, eu vou abençoar você, ali tem muralhas, ali tem gigantes, mas não olhe para os gigantes ou para as circunstâncias, mas olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não andamos por vista ou por sentimentos, nós não andamos pelas emoções, nós andamos pela palavra de Deus. Eu confesso a palavra, olha que diz aqui o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que é que você confessa? O que é que fala? Do que está cheio a tua boca? Do que está cheio o teu coração? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Você tem palavras de fé? A tua confissão é de fé? Você fala, eu sei em quem eu tenho crido? Você fala, olha, eu não estou enxergando, mas um milagre está aí na minha frente. Eu sei que Deus vai fazer um milagre. Eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural em minha vida. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu sei que tem uma porta aberta. Eu não vejo, mas eu sei que tem. E se for preciso, Deus vai enviar corvos para suprir as minhas necessidades. Eu sei, sim. Várias vezes, quando eu comecei a pregar, eu pregava nas ruas, pregava na praça, pregava em metrô, pregava onde dava, e vivia quase sem dinheiro, porque Deus sempre me tocou com relação, eu sempre dava, às vezes recebia meu salário, ofertava, e às vezes até pensava, eu quero ver milagre na minha vida. A gente não quer mais ver milagres em nossas vidas. Eu andava na rua, se eu via alguém doente, eu queria orar por ele. Onde tem doente, onde tem gente endemoniada, que eu quero ir lá expulsar o demônio. Queria ver Deus agir. Quantas vezes na pensão que eu morava lá com os meus amigos, eles foram embora, cada um para a sua cidade, depois que terminou, eu fiquei lá no quartinho, e quantas vezes eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, foi pregar na rua, enchia a sacola de folheto, pregava na Praça da Sé lá. Você talvez, os mais velhos talvez passaram um dia e me ouviram pregando na rua direita e nem sabem que era eu. Quantas vezes preguei na rua direita, aquele movimento de gente lá, e pregava, formava uma roda de pessoas e pregava a palavra de Deus. E quantas vezes estava sem dinheiro, e às vezes, e na pensão, quando o pessoal foi embora de férias, todo mundo ia embora para suas casas, e eu ficava em São Paulo quase sempre. Primeiro Natal eu fiquei na pensão lá, sozinho, e às vezes eu abria a porta do quartinho lá para entrar, e às vezes tinha um envelope lá no chão, eu abria e tinha dinheiro lá dentro, que dava para suprir as necessidades. Deus sustenta através de corvos, Deus manda o maná do céu, Deus abre portas onde nós não enxergamos, Deus opera milagres, Ele é o Deus de milagres, Ele tem o mundo na palma das mãos dEle, Ele controla todas as coisas, meu amado. Você é precioso para o Senhor, Deus não vai largar você na mão, Deus não vai desamparar você. O homem pode te abandonar. O apóstolo Paulo, ele falou, a última carta dele, no fim da vida dele, ele falou, olha, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo antes, todos me abandonaram, que isto não lhe seja colocado na conta deles. Olha, mas Deus esteve comigo, e Deus me livrou da boca do leão. Paulo estava sozinho, mas na verdade não estava sozinho, porque o Senhor estava com ele. O Deus que jamais abandona, o Deus que jamais nos deixa, meu amado, Ele vai falar aqui em Hebreus, eu nunca vos deixarei, nem nunca vou abandonar você. Ele diz lá em Isaías, ainda que a mulher possa abandonar a criança, o bebê de peito, a quem ela dá de amamentar, eu jamais abandonarei vocês. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus no meio da tempestade. Eu creio em Deus quando não estou enxergando nada. Eu creio em Deus quando o mar está alto. Eu creio em Deus quando as ondas querem afundar o meu barco. Eu creio em Deus quando o médico dá um diagnóstico que não é aquilo que eu gostaria de ouvir. Eu creio em Deus quando as pessoas saem pela porta da minha vida, me abandonam e me deixam. Eu tenho os meus olhos firmemente colocados em Jesus, meu amado. Não coloque os teus olhos nos homens.
Senão você vai se decepcionar com a igreja, você vai deixar a igreja, você não vai querer estar na igreja. A igreja às vezes abandona os seus soldados, a igreja às vezes abandona as pessoas. Se alguém cair, a igreja muitas vezes pisa nele e esquece de que nós estamos num processo de transformação. Deus está agindo em nossa vida. Deus só começou a obra em nós. Eu vi essa semana, alguém me mandou uma foto de uma pessoa muito conhecida, homossexual, se batizando, e eu fiquei tão feliz. Eu fui lá entrar no Instagram dele para olhar, e aí eu vi lá uns crentão, descendo a lenha. Mas não é assim, tem que largar isso aqui. É que nem quando eu era criança, que tem que largar de fumar e beber. Largou de fumar e beber é crente, só não largou a língua comprida. A gente largava de fumar e de beber. Sim, eu também acho que beber é bem ruim. Eu não gosto de nada. Se eu pôr uma coisa alcoólica, se eu testar na minha boca, eu gosto de guaraná, suco. Mas a Bíblia diz que você não deve ficar bêbado. Não deve ficar bêbado. Tem irmão que até gosta do vinhozinho. Pode tomar, enfim. Você não pode ficar bêbado. Também não vai dizer, o pastor mandou a gente beber. Tem alguns aí que falam, glória, maravilhosa esta palavra. Prega, pastor. Não. Enfim. Mas a gente colocava a fé cristã nessas coisas exteriores. Crente não vai no cinema, crente não bebe, crente não fuma, mas crente fala mal de todo mundo. E se alguém dentro da igreja cometer um pecado, ele é o primeiro a derrubar o irmão, achando que ele é melhor que o irmão. Achando que ele é melhor que os outros. Aí eu li lá, vários irmãozinhos descendo a lenha. Querido, deixa Deus fazer. Quando a igreja reforma os outros, não vai dar certo. Se a igreja reformar você, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você é reformado só por fora, mas lá por dentro você está lá se remoendo. Eu quero tanto aquilo, eu quero tanto aquilo. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. O Espírito Santo se liberta, está livre. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meus amados. Aí a igreja fica naquela, não, cabelo. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, tinha um pastor lá, ele olhou assim para mim, eu era novo, cabeludo. Ele olhou assim para mim, estranho. Não, você não pode ser pastor, porque olha o teu cabelo. Eu tinha uns 22, 23 anos. Não, você não pode ser pastor, olha o teu cabelo. Porque eu era cabeludão. Agora tem que deixar o cabelo crescer, né? Eu fazia até assim, ó. Ei, que saudade, hein, Levi? Não, você não pode ser crente. Então a gente coloca a nossa fé nisso. Eu vou cortar meu cabelo, eu não posso. Teve uma época aí que o cara fazia uma tatuagem. Os religiosos, todo mundo já torce o nariz. E daí, meu amado? Não, está escrito lá, não marcarás o teu corpo pelos mortos. Sim, eu não marquei por morto defunto nenhum. Não marquei por defunto nenhum. Não estou fazendo pacto com defunto nenhum, nem com demônio nenhum. Aí você pensa um versículo lá, ele não leu o anterior, que o anterior diz assim, não danificarás as extremidades da tua barba. Cadê a barba, irmão? O irmão nem barba tem para falar. Se ele fosse barbudo, ele até podia falar. Mas não tem nem barba. Leia a Bíblia. Mas a gente é rápido em julgar a vida dos outros. E diz aqui, olha querido, atenta em Jesus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe do lado, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Jesus é suficiente, olhe para Jesus, ele está dizendo. Olha, sabe por quê? Porque nós podemos ter um coração incrédulo no meio do caminho, nós podemos deixar que sermos insensíveis, ter um coração duro, não ouvimos mais a Deus. Deus falava tanto com a gente, não é? A gente saía de manhã, já pegava a caixinha de promessas, tirava o versículo, deixa eu ver o que Deus fala. Eis que estou convosco, glória a Deus. Dia seguinte, arrependei-vos. Não, esse não é, esse foi para o irmão, acho que eu peguei.
A gente saía de manhã, falava: Senhor, Espírito Santo, me guia neste dia. Espírito Santo, dirige a minha vida. Espírito Santo. E quando às vezes Deus falava em nosso coração a respeito de alguma coisa, às vezes uma coisa tão simples, como eu contei para vocês lá, de pegar um ônibus, de eu me ir alistar no exército, me alistar lá no Jabaquara, lá no exército, lá quem serviu lá perto lá do Ibirapuera, perto da Câmara lá, ir lá, não conhecer São Paulo, ir na Brigadeiro Luiz Antônio para pegar um ônibus com a passagem de volta apenas, um único ticket lá de ônibus, e sem saber, esqueci de pegar o endereço de onde eu estava morando em São Paulo. Cheguei para morar na pensão e qual é a rua lá mesmo? Ai. Eu vim para cá, desci aqui, e agora não sei que ônibus que eu pego. Aí fiquei lá parado no ponto do ônibus lá, esperando. E passa um, e passa dois, e passa três, e eu estou lá olhando e tal. De repente o Espírito Santo falou para mim: entra nesse ônibus. E parou um ônibus, não vi nem para onde ele ia. Eu entrei, paguei e sentei. E me pareceu que o ônibus foi para o lado contrário. Ele virou para cá, virou para lá, virou para lá, virou para lá. Naquela época tinha o circular, hoje não sei nem se tem o circular, era circular, ou seja, ele circulava. E para cá, para lá, para lá, para cá, para lá, para cá. Uma hora sentadinho no ônibus ali, olhando na janelinha. De repente, eu olho na janelinha, a minha pensão ali. Desci 50 metros dali, é aqui que eu moro. Ouvir. O Espírito Santo está falando com você todos os dias. Você é casa de Deus. Ele diz aqui: da qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus, o tabernáculo do Senhor. Nós somos a casa de Deus. E a gente deixa de ouvir, endurece o coração. Não, Deus não fala mais. Deus falava lá para os apóstolos, Deus falava no Novo Testamento. Hoje Ele não fala mais nada. Claro que Deus fala. O problema é que nós deixamos de ouvi-lo, nós endurecemos o nosso coração, nos tornamos incrédulos. E a terceira coisa que Ele fala aqui, olha, no versículo 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Olha só, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O que significa a palavra exortar? Exortar, pastor, eu vou dar uma exortada aqui. Raça de víboras, a tua mão vai secar. Não é isso que é exortação. Exortação é incentivar, é motivar, é encorajar. O que ele está dizendo? Olha, encoraje um ao outro. Encoraje. Durante o tempo que se chama hoje é o melhor dia da sua vida. Não importa o passado. Você pode ter tido um passado terrível. Você pode ter fracassado na sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim. É hoje. Várias vezes ele fala hoje, se ouvires a sua voz. Hoje. Olha, não deixe de incentivar o teu irmão hoje. Sabe, queridos, o que nós estamos precisando na igreja é de gente que motiva, é incentivadores. É gente que puxa a gente para cima e não que abate ainda mais. Estava falando para minha esposa, quando a gente era jovem, tinha mocidade, se a gente via um jovem que desaparecia da igreja, a gente ia na casa dele, a gente ia lá tocar violão, a gente ia lá cantar. Querido, que saudade de você, saudade, volta, meu amado, você faz tanta falta. Hoje, se alguém fizer alguma coisa, a gente vai lá e pisa nele, que é para ele. Sabe, uma maratona, o cara vai correr 42 quilômetros, eu vou correr 42 quilômetros, eu levo esse meu amigo que só vai correr 15, é o que ele aguenta correr. Mas nesses 15 quilômetros, ele vai sair nos 15 quilômetros, mas ele está lá apenas com minha motivação. Ele vai estar lá falando para mim: querido, fica firme, você vai conseguir. Corra, você treinou, você tem fôlego, vai lá, conquiste, você vai chegar lá, você é o campeão, você vai vencer. Nós precisamos de gente ao nosso lado que fale isso para nós, meu amado, que nos incentive. Você vai vencer.
Nós temos por lutas umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Nós cantávamos isso? Sim. Temos por lutas passadas, todos passam por lutas, mas os nossos olhos estão no Senhor. Portanto, meu amado, continue correndo, você vai chegar lá. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a alegria da esperança, se guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guarde a confiança no teu coração. Você confiava em Deus quando você se converteu? A igreja era maravilhosa. Você queria ir todo dia para a igreja. Esse rapaz aí que eu li lá, ele colocou foto do batismo dele. Glória a Deus, eu até deixei uma mensagenzinha para ele lá também. Ele colocou a foto lá e ele escreveu: olha, é tão bom que eu quero convidar todos os meus amigos para ir. Você convida os seus amigos para vir ainda? Ou você convidava quando você se converteu? Você lembra de se converter? Eu queria falar para todo mundo: meu querido, vão para a igreja. Agora você é velho de casa, não convida mais ninguém. Não fala nem para o cara que põe gasolina no carro, nem pergunta para ele: você conhece a Jesus? Ah, não, a gente nem faz mais isso daí não, né? O mundo é outro. A gente não vai no mercado e a caixa serve a gente dá sorriso para ela? Não, aliás, não tem nem como a gente falar de Jesus para ela, porque a gente já briga com ela logo na entrada, reclamando do produto, reclamando de tudo. Vai falar de Jesus o quê? Mas você chega lá e você fala: olha, só queria dizer para você uma coisa: Deus ama você. A gente faz isso? Você confia como no princípio você confiava? Então, queridos, o que ele está dizendo: olha, se nós perseverarmos até o final, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, homens vão decepcionar você. Sabe, eu vou falar para você claramente: você é novo convertido, um dia alguém vai decepcionar você dentro da igreja. Um dia gente da igreja vai decepcionar você. Pastores vão decepcionar você. Irmãos vão decepcionar você. Líderes de célula vão decepcionar você. Amigos que, talvez a pessoa que te levou a Cristo vai decepcionar você. Olhando firmemente para Jesus. Ele é suficiente. Ele é o melhor. Ele é maior que os anjos. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que os sacerdotes. Ele é maior que as ofertas das ovelhas que eram entregues lá no templo. Milhares todos os dias. Jesus é maior. Se apegue a Ele, meu amado. Apegue-se a Jesus. É Jesus. As outras coisas passam.